Olá, doutores e doutoras, mais um Papo Consciência, um vídeo aqui com o Cazé, meio que dando continuidade, dando sequência à nossa série de digestão, né? Digestão e nutrição. A gente falou no vídeo mais recente sobre alimentos, nutrientes, diferenciamos sabor de paladar, né? Sabor de gosto. Então, continuando aí em nosso papo, a gente vai falar agora sobre os grupos de alimentos, né? A gente viu a importância do alimento, né, do qual a gente tira os nutrientes na nossa alimentação, na nossa nutrição, né, o processo digestório ou digestivo, né, é aquele que vai quebrar esses alimentos para disponibilizar os nutrientes. E que alimentos, que nutrientes, ou quais são os nutrientes, quais são os alimentos que nos fornecem esses nutrientes? Ora, em primeiro lugar, a gente tem que sempre lembrar que todo alimento tem que estar adequado ao consumo. Então é muito importante você observar a qualidade, a procedência, e uma vez que você adquire esse alimento, né, limpar, tratar, cozinhar, se for o caso, comer in natura, então mais preocupado com a higiene, com a adequação desse alimento ao consumo. E no caso do cozimento, ou assar, fritura, a gente vai falar um pouco sobre fritura, o quanto a gente deve evitar e etc e tal. Mas vamos lá. Os alimentos a gente divide ele em grandes grupos, ou seja, grupos em que a gente precisa consumir em maior quantidade e grupos que a gente não precisa consumir em tanta quantidade, em quantidades tão grandes, né, diariamente. Sempre o papo é em consumo diário. Os grupos de alimentos que a gente precisa consumir em maior quantidade, a gente chama de macronutrientes, né? Os alimentos que nos fornecem os macronutrientes. Essa palavra macronutriente, ela tem também uma ambiguidade, ou seja, ela tem a relação da quantidade ingerida, da quantidade diária ingerida, mas ela também precisa tomar cuidado porque ela pode também querer dizer, né, significar do tamanho dessa molécula. Vamos ficar mais na quantidade. A gente, hora e outra, vai falar do tamanho da molécula, mas como aqui é um bate-papo, não é uma aula, a gente vai falar mais da coisa cotidiana, do teu dia a dia. Então, a quantidade maior, e a gente vai chamar assim esses de macroalimentos ou macronutrientes, são, na verdade, os carboidratos, as proteínas e os lipídios, né, as gorduras. Em menor quantidade são os sais, né, os diversos tipos de sais, e as vitaminas. Onde entra a água aí? A água a gente sabe que é a substância mais importante para a vida. Você até vive sem comer durante um tempo, mas privado do consumo de água fica muito difícil. A água está na nossa composição corporal em maior número, né? Você tem aí mais da metade do teu corpo constituído de água e ela é fundamental para o teu metabolismo. Lembra? São todas aquelas reações químicas que te mantêm vivo, tanto dentro quanto fora das tuas células. E a própria composição celular. Se é a maior parte da composição do teu corpo, e teu corpo é feito de células, é um aglomerado de células, claro que na composição celular a água é importante. Então, o consumo de água líquida, de água potável, é fundamental. Mas falando em substâncias que não a água, ou seja, os alimentos propriamente ditos, quem são esses alimentos aí que a gente tem que consumir em diferentes quantidades? Então, botei lá em quantidades maiores os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Em quantidades menores, os sais e as vitaminas. A gente não vai também esquecer das fibras, embora elas não tenham valor nutricional, a gente vai ver a importância delas na nossa alimentação. Mas vamos lá, esses alimentos,
né, que contém carboidratos, contém, né, as proteínas e assim vai, os demais nutrientes, você encontra eles onde? Como é que você deve balancear isso na tua dieta, nas tuas refeições? Antes da gente bater esse papo, eu vou pedir a vocês um grande favor. Eu quero que vocês convidem, vai lá, convida aí quem está na tua casa, teu pai, tua mãe, teu tio, tua tia, teu primo, tua prima, teu irmão, tua irmã. Putz, só não convida teu cachorro e o teu gatinho, porque ele não vai entender nada. Mas convida todo mundo, convida aí para assistir esse vídeo, porque esse vídeo não é só importante para você, é importante para toda a tua família. Aliás, vamos combinar um negócio? Todo bate-papo com o Cazé, vamos convidar a família inteira? Vamos assistir todo mundo junto? Que tal? Pô, porque aí é aquele caso, você aprende ou você tira suas dúvidas e aí você pode discutir com teu pai, com a tua mãe, com teus parentes, com teus amigos, teus vizinhos, só os de confiança, tá? Aqueles que merecem frequentar a tua casa. E aí, perdão, e aí fica mais interativo, mais legal. Aí a dúvida de um, de repente, é também do outro. Vamos combinar isso? Então, eu vou lembrar isso todo vídeo, mas vamos lembrar, convida todo mundo agora para assistir. Vai lá, dá um pause, convida a galera, volta aqui e continua assistindo. Então o papo é alimentos, nutrientes, já do último vídeo, mas agora vamos ver o que isso se traduz no teu prato, no teu dia a dia, nas tuas refeições. Gente, é sempre bom pensar que você tem em mente isso, você é o que você come, o que você ingere, o que você bota para dentro. Tá? O que você usa como alimento, o que você põe para dentro do teu corpo, vai se traduzir em ingredientes que vão manter as tuas células, ou seja, vão manter o teu corpo e o funcionamento dele, o pleno funcionamento. Isso daí se traduz basicamente em saúde, tá? Então aquilo que você ingere pode estar favorecendo, dando um joinha na tua saúde, ou pode estar desfavorecendo, prejudicando a tua saúde. Com isso em mente, vamos lá ao grupo dos alimentos e, claro, dos nutrientes que esses alimentos nos favorecem. A gente tem aqueles nutrientes que são energéticos, os nutrientes que nos fornecem energia. A gente destaca os carboidratos. Ah, mas quer dizer, não dá para tirar energia de proteína ou de lipídio? Claro, o organismo consegue tirar energia desses nutrientes tranquilamente. Mas aqueles nutrientes que prioritariamente nos fornecem energia são os carboidratos. Assim como eles também têm outras funções. Eu estou só destacando a principal função. Olha, o que é um carboidrato? Quimicamente falando, acho que não interessa muito isso aqui, isso é mais papo para sala de aula. Mas só para a gente ter uma noção, são aquelas moléculas, aquelas substâncias que têm um átomo de carbono hidratado, acompanhado sempre de uma molécula de água. E aí eles vão montando moléculas maiores. Os carboidratos, eles podem formar moléculas imensas, macromoléculas, verdadeiros biopolímeros, tá? Então você tem principais carboidratos que a gente consome: o amido, os açúcares mais simples, como a sacarose, que é esse açúcar que quando fica refinado fica branco, quando fica mais ou menos refinado é o demerara, e quando a gente compra ele meio que no estado bruto é o mascavo. Tá bom? Esse vai fornecer, essa sacarose, ela vai fornecer outros açúcares mais simples. A nossa digestão vai quebrar tanto o amido quanto a sacarose em açúcares mais simples. Aí eu destaco a glicose. E aí a glicose você já está ligado, é aquele carboidrato, né? É aquela substância que na célula vai ser o teu combustível, vai ser aquilo que vai fornecer, uma vez que combina ali com oxigênio, fornece energia para a célula, logo para você.
Então, além dos carboidratos, a gente tem, ou seja, além dos alimentos que nos fornecem nutrientes construtivos, a gente tem também os alimentos construtivos, não, perdão, energéticos. A gente tem também os alimentos construtivos, aqueles alimentos que a gente chama de alimentos plásticos, vão dar plasticidade, vão dar massa, vão dar corpo a você, ou seja, vão ajudar a construir todas as estruturas celulares da tua célula. Esses são as proteínas e também os lipídios, mas vamos focar nas proteínas. As proteínas são aquelas moléculas que a gente chama genericamente de peptídeos, porque elas são formadas por unidadezinhas chamadas de aminoácidos. Ora, essas proteínas elas vão ser quebradas na digestão e vão fornecer às células os famosos aminoácidos que vão construir as tuas proteínas. Eu falei que a água é o que você mais tem no corpo. Agora, se você tivesse uma maneira de tirar toda a água do teu corpo, te desidratar completamente, o que mais você tem no corpo é proteína, tá? O teu corpo, ele é basicamente, o teu corpo seco, sem água, ele é basicamente feito de proteína. Né? Também tem gordura, mas lembra que a proteína é o que tem mais. Então, é óbvio que se você ingere proteína, você vai ter um fornecimento do tijolinho para montar as tuas proteínas. E onde é que a gente encontra proteína em abundância? Qualquer ser vivo fornece proteína, porque é regra básica. Tirando água, o que mais tem nos seres vivos é proteína. Agora, para nós, seres humanos, a proteína, onde a gente encontra maior abundância, a disponibilidade de proteína é maior e de melhor qualidade nos alimentos de origem animal, nas proteínas animais. Você vai encontrar proteína em vegetal? Claro, vegetal é um ser vivo. Mas os animais fornecem proteínas de maior valor nutricional. O que é isso? Ela fornece, essa proteína ela te fornece aminoácidos de uma maior variedade. Tá? Você precisa de uma variedade muito grande de aminoácidos para montar as tuas proteínas. E nada como a proteína animal. Embora as vegetais também tenham os aminoácidos, as proteínas, óbvio, qualquer proteína é feita de aminoácido, mas para você, por exemplo, ter a quantidade adequada de aminoácidos, a diversidade de aminoácidos num vegetal, você tem que fazer uma combinação maior de vegetais. Tá? E isso pode complicar um pouco. Depois eu vou falar dessa combinação para quem quiser aí. Eu não gosto muito de carne, eu quero comer só vegetal. Tem jeito. Eu acho que o mais fácil é você se render à proteína animal. Sempre com muito equilíbrio, né? Muita parcimônia. E aí, o que vem aí? Os alimentos reguladores. Falamos dos energéticos, os construtores e os reguladores. Quais são os alimentos reguladores? É aqueles justamente que fazem o equilíbrio do teu organismo, aqueles que ajudam no equilíbrio, ajudam em manter as funções ok. Esses alimentos, né, a gente destaca aí as vitaminas, né, as vitaminas são os alimentos reguladores, né, mais famosos. É claro que, mas e os lipídios? Os lipídios entram como energéticos, os lipídios entram como construtores. A membrana da nossa célula, ela tem proteína? Tem, mas o que ela mais tem é lipídio, é o fosfolipídio. O lipídio entra como regulador, ou seja, alguns lipídios ajudam em alguns processos fisiológicos e metabólicos, e assim vai, tá? Agora, os sais estão envolvidos em todos os processos do nosso organismo. Não há um alimento que tenha uma única função, não há um nutriente com uma única função. A gente está aqui destacando as principais. Agora, como que a gente deve ingerir isso tudo? Né? Lipídios, só para não dar uma noção das fontes, lipídios são as gorduras, sejam elas líquidas, mais fluidas, sejam elas sólidas ou mais pastosas, né? E aí você tem óleos, você tem ceras, e você tem até aquelas gorduras como a banha e etc. Agora, como é que a gente deve montar um cardápio? Isso é muito importante. Acho que é esse o grande pulo do gato desse vídeo. Fica bem atento a isso.
Gente, até um tempo atrás a gente falava em pirâmide alimentar, em quantidades. Então a gente botava assim uma base de carboidratos e ia diminuindo. Aí vinha proteína, aí vinha lipídios, sais e vitaminas. Isso daí já não... Isso caiu por terra. Era muito importante quando a ciência da nutrição ela meio que ainda engatinhava. Com as pesquisas, os estudos, as investigações na ciência da nutrição, a gente chegou, ao invés de uma pirâmide alimentar, a gente chegou às regras de ouro da boa alimentação. Essas regras de ouro da boa alimentação, mais do que a quantidade, ela fica preocupada com a qualidade da tua alimentação. Então, por exemplo, eu tenho aqui em minhas mãos um livro legal que é do Ministério da Saúde, Guia Alimentar para a População Brasileira. Está aqui, olha, quem quiser depois dar uma olhada. Esse livro eu acho que ele não está à venda. Esse livro ele tem tiragem gratuita. Eu posso até correr atrás de como conseguir esse livro. É venda proibida, então não está à venda. A distribuição é gratuita. Eu vou depois tentar ver como eu faço para você ter acesso a esse livro. Esse livro aqui é a segunda edição dele, a quarta reimpressão, que é de 2016. Tá? Talvez tenha até alguma edição mais recente. Ele fala da regra de ouro, né? E ele fala o seguinte, eu vou até ler para vocês. Prefira sempre alimentos in natura, olha, ou minimamente processados, e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. Ou seja, a regra de ouro é muito simples. O alimento tem que ser o mais natural possível. O mais natural possível. Não queremos dizer com isso que você não possa comer alimentos processados ou ultraprocessados, mas deem preferência, prioridade a alimentos naturais. A gente vai falar sobre o que é um alimento in natura, o que é alimento processado e ultraprocessado. Basicamente é o seguinte, o alimento in natura, eu vou dar logo o exemplo que aí fica fácil de entender. Você pega aquele famoso prato brasileiro, feijão com arroz, e você decide se o feijão é em cima ou embaixo, isso aí é contigo. Eu gosto de feijão em cima, tem gente que gosta de feijão, né, embaixo. Feijão ou arroz, aí você bota uma salada, essa salada, poxa, tem que ser variada, né? O que é uma salada variada? É cor e textura. A dica é essa, cor e textura. Você tem aí o verde, você tem o vermelho, você tem o amarelo, você tem o laranja. Azul é muito raro. O meio vegetal, se vocês já perceberam, tirando as flores, que são um caso à parte, reino vegetal é muito raro a cor azul, tá? Com exceção das flores, mas no reino vegetal é muito raro a cor azul. Você tem, por exemplo, fruto, que me vem à memória assim é o mirtilo, ou o blueberry, né? Que é um frutinho azulado e tal. Demais, ou é verde, ou é vermelho, ou é amarelo, ou é alaranjado. Ou seja, pega essas cores e monta a tua salada com essas cores. O verde, tenta variar, verde mais escuro, verde mais claro, tá? Isso é uma salada diversificada. E aí dentro desse plano de variedade de cores, você vê o que mais agrada o teu paladar, os demais sentidos, né? Aquilo que monta o sabor que a gente falou no vídeo passado. Então você pega o feijão, arroz, a salada e uma peça de proteína, preferencialmente, né, uma proteína animal. Aí você pode botar lá um frango, uma carne vermelha, uma carne suína. Isso daí é alimento in natura. Sempre lembrando, gente, vai temperar com óleo ou com sal, sempre em pequenas quantidades. Acostume-se, habitue-se a usar isso em pequenas quantidades, tá? Poxa, e o que é, então, alimento natural? A sobremesa, fruta é um alimento natura. Lembra, fruta, você na hora de comprar, vê se não está machucadinho, que pode algum bicho doente ter mordido ali, e isso pode afetar a tua saúde, pode te contaminar. Evita, então, machucadinhos, furinhos nessas frutas. Deem preferência a frutas frescas, frutas de procedência. Cuidado de onde vocês compram essa fruta, né? Se souber de onde elas foram produzidas, melhor ainda.
O que seria, então, alimentos processados? Alimento processado é aquele alimento natural que teve um preparo industrializado. O melhor exemplo são os alimentos enlatados, sardinha, atum, seja lá o que for, ou os alimentos em conserva. Tá lá, sardinha é sardinha, tá ali, o alimento é natural, é o peixe. Quando eu falei proteína animal, eu esqueci do peixe, baita importante, ainda mais da sardinha. Gente, dê muita moral à sardinha, é um baita peixe, tá? Para alimentação. Mas vamos lá, os alimentos enlatados, eles são exemplos de produtos processados. São produtos naturais, mas que para ele se manter ali naquela lata, você tem que botar ali conservante, às vezes até corante, alguma coisa que exalte o sabor, né? Aqueles famosos aromatizantes que eu falei, os flavorizantes, então, que eu falei no outro vídeo. Ou seja, ele já tem um processamento industrial. Ele é um alimento natural, mas com um certo processamento industrial. Esses são os alimentos processados. Os alimentos em conserva também, sejam eles doces ou salgados, também são alimentos processados. Tá? Esses alimentos, o consumo deles já deve ser não evitado, mas em menor quantidade, normalmente como acompanhante. Então você vai fazer uma salada, você vai lá dar uma enfeitada com atum em lata. Você pega aquele atum que já vem desfiadinho, bota ali para ela ficar mais saborosa, ou então mais diversificada. Você vai preparar alguma coisa natural, você bota ali alguma coisa em conserva, vale, mas sempre como acompanhante, nunca como a estrela do teu prato, nunca como o protagonista, o ator principal do teu prato. E aí, o que a gente tem que evitar ao máximo são os alimentos ultraprocessados. Esses sim, eles pegam um alimento natural e transformam ele completamente num outro alimento. E às vezes, tem nada de natural, ele é totalmente sintético, mas aí já é outro esquema. Vamos pegar esse mais comum. O cara pega o milho, aí ele processa aquele milho, ele tritura, ele mistura com uma série de ingredientes e sai um salgadinho desses que vem em pacote. Tá? Esses alimentos ultraprocessados, normalmente, eles tiram muito das características naturais, das características essenciais do alimento in natura. Então, os nutrientes desse alimento, você tem uma grande perda desses nutrientes. É aí que fica ruim. Além do que, esses alimentos eles têm uma carga muito grande de conservantes, estabilizantes, aromatizantes, até corantes. E aí, amigo, você está comendo muita coisa com muita pobreza de nutricional. São alimentos, às vezes, muito ricos em sódio, ou muito ricos em açúcares, ou muito ricos em gorduras não muito saudáveis. Os alimentos ultraprocessados, eles devem ser evitados ao máximo. Então, também não quero demonizar alimento nenhum. A gente também não vive sem o prazer. O prazer é a essência da nossa existência, né? O prazer você às vezes, mas eu gosto de um salgadinho, eu gosto de uma batatinha chips. Aquilo é uma batata que foi prensada e frita. Não. Assada? Não. Aquilo eles pegam a batata, processam ela, amassam, misturam com uma série de coisas, uma série de farinhas, uma série de substâncias químicas, aí fazem aquele desenhozinho, aí eles botam para sal para fritar. Isso daí quase não tem as propriedades naturais, aquelas propriedades originais da batata, que dali já é um outro alimento, é o que a gente chama de ultraprocessado. Então, deem preferência aos alimentos in natura, preparados adequadamente, bem higienizados, fica muito atento da procedência, de onde você está pegando, comprando, adquirindo esse alimento, mas in natura. Aí você pode acompanhar, dar uma enriquecida com os alimentos processados. E os alimentos ultraprocessados ficam naquela mesmo de figurante, na figuração. Ator principal, alimento in natura.
Ator coadjuvante, alimento processado. E a figuração em menor quantidade. Tá? Porque às vezes tu vê filme, a figuração é em maior quantidade. Aí é o contrário. Aí eu estou falando de importância, não de quantidade. Os alimentos ultraprocessados. Um exemplo é a maionese. Maionese é um alimento ultraprocessado, porque a maionese a gente sabe que é com ovo e óleo, basicamente. Só que, para ficar aquela consistência cremosinha, aquele cheirinho gostoso, aquele gostinho de quero mais, os caras ali usam e abusam de substâncias químicas. Ah, mas eu gosto muito de maionese. Beleza, come de vez em quando. Ah, mas eu gosto muito mesmo. Então, meu amigo, faça a sua maionese e coma na hora. A maionese caseira, que está aí no YouTube, você procura, não falta receita de maionese caseira. E não é difícil fazer, não. Eu já fiz, pô. Ficou da hora. E olha que eu sou, na cozinha, eu sou um excelente professor de ciências. Então, vai lá, faz a tua maionese, consome ela na hora, não guarda, porque ela não tem aqueles produtos químicos dos alimentos ultraprocessados, isto é, ela não vai durar muito, ela vai estragar rápido. Se você guarda para 1, 2 dias no máximo e em refrigeração adequada, fechada, bem fechadinha num pote limpo. Mas o ideal é você comer na hora. Tá ok? A gente vai falar, para terminar esse papo, por que você tem que ter essa prioridade em alimentos in natura? Gente, a água, o leite, o suco natural, em detrimento, ou seja, no lugar de refrigerantes, sucos que não são naturais, esses sucos de caixinha, normalmente eles tem mistura já com muito açúcar e tal. Os alimentos que você cozinha, que você prepara, ao invés dos alimentos que já vêm enlatados ou que vêm em conservas, as frutas, ou quer um doce, faz o doce. Agora não vai comprar aqueles negócios pré-prontos só para misturar com água, leite e botar no forno, não. Pega a farinha, pega a fruta, pega o ovo, pega o fermento e faz o doce. O alimento ultraprocessado, que deve ser evitado ao máximo. Outro exemplo são os embutidos, salsicha e linguiça. Tanto é que merenda escolar tem uma determinação do governo que nem pode mais ser usado esses alimentos embutidos, tá? Dado a baixa qualidade nutricional e o alto risco de gerar doenças crônicas, doenças que ao longo do seu desenvolvimento vão te perturbar bastante e até comprometer a tua qualidade de vida. Então, a regra de ouro é essa. Para a gente terminar, tem aqui 4 orientações que eu acho legal, que é dentro dessa regra de ouro. Eu vou até ler aqui desse livrinho que eu falei para vocês. Faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. Fechou? Outra regrinha, utilize óleos, gordura, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos. E criar preparações culinárias. Aquilo que eu falei, em vez de comprar coisa pronta, tenta fazer. Isso é legal, tenha o hábito disso. Limite o uso de alimentos processados, consumindo-os em pequenas quantidades, como ingredientes de preparações culinárias ou como parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Que eu falei, ele não pode ser ator principal da tua refeição, ele é ator coadjuvante, tá? E evite alimentos ultraprocessados. Aí tem até um problema, os alimentos ultraprocessados, além de não ser legal para a saúde, eles têm uma descaracterização cultural. Uma vez que você, já viu, eles vêm numa embalagem que é igual no mundo inteiro. E você perde um pouco aquela coisa da cultura local, da cultura do teu país, da tua região. Isso não é legal, tá? Outra coisa também, nós somos um dos maiores, se não o maior, acho que nós já somos os maiores produtores de alimentos do mundo. A gente produz alimento para a gente e para dar e vender. Nós produzimos 4 vezes mais o que a gente precisa para o consumo, ou seja, a gente produz e sobra o que a gente acaba vendendo e negociando isso com o mundo. Tá? Se você comparar o Brasil, por exemplo, com a China não produz, está longe de produzir alimentos que dê conta da sua própria população, o que torna ela extremamente dependente de lugares que produzem alimentos
em excesso, com excedente, como por exemplo o Brasil. Não é à toa que a China é uma grande parceira, né, do Brasil na compra de alimentos. Ora, gente, se a gente tem essa virtude, não é? Mais do que virtude, se a gente tem essa moeda estratégica, nós somos soberanos no contexto de segurança alimentar, vamos dar valor a isso. Aí você vai, vende o milho, sei lá, vende a soja, vende a carne, o cara lá fora que precisa disso para dar de comer à sua população, porque ele não tem condições só com a sua produção para isso, aí ele ultraprocessa aquilo, bota numa embalagem, vende para o mundo inteiro, inclusive para a gente de volta, com um valor 3, 4, 5 vezes, às vezes 5 vezes maior do que o alimento que a gente vendeu para eles. Ou seja, além da gente estar descaracterizando a nossa cultura, em vez de comer o nosso próprio alimento in natura, a gente está... Não adiantou nada a gente vender por X, né? A moeda internacional é o dólar. Então, X dólares, porque se o cara vai... eu comprei por X, mas eu te vendo esse ultraprocessado mequetrefe, um lixo que não te alimenta em nada, por 5x, 5 vezes mais. Ou seja, tu teve um prejuízo aí. Então, além de não dar moral para a tua cultura, a gente ainda sai no prejuízo, dando moral para esses alimentos globalizados aí, de baixíssima qualidade. Porque o alimento in natura que a gente compra lá de fora, tudo bem, aquilo que a gente não produz aqui, o mirtilo, até que produz mirtilo no sul, no interior de São Paulo, mas não na escala que em alguns outros países. Algumas frutas que não são bem adaptadas ao nosso clima, aí até tudo bem, mas aqui a gente não produz. Agora, comprar alimento ultraprocessado lá de fora, mais caro, que descaracteriza a nossa cultura, e ainda a gente, não adianta nada a gente ter vendido para os caras, porque a gente está comprando mais caro a porcaria que eles estão nos vendendo de volta, aí né, não vale, né, não dá, né? Aí não dá, não vamos pagar de otário, né? Mas eu compro o salgadinho que é indústria nacional. Beleza, menos mal, mas pensa no seguinte, lembra, ele é ultraprocessado, ele tem um pouquinho do alimento in natura, o resto é tudo substância química. A maioria dessas substâncias químicas tu compra lá de fora. Tá? A gente não tem essa marra toda na industrialização. A gente é bom produtor de comida, mas na parte de indústria a gente é meio que ainda está lá no final da fila do pão. Então a gente acaba tendo que comprar aqueles corantes, estabilizantes, etc e tal, ou as coisas que a gente até vai misturar aqui para fazer isso, é lá de fora. Então, gente, não rola. E tem aspecto cultural, vamos dar valor à nossa cultura, beleza? A gente vai falar um pouco mais dessa coisa dos alimentos, de como a gente tem que valorizar a coisa da refeição. Aproveita que tá aí o pessoal da família junto, vamos dar moral àquele momento de comer todo mundo junto, vamos dar moral àquele momento de, agradecer pelo alimento, por a gente ser um país tão abençoado e nos fornecer não só o que a gente precisa, mas para alimentar mais 3 Brasis, né? Imagina, se alimenta um Brasil, você alimenta 4 populações do tamanho do Brasil. Então a gente já se alimenta e a gente ainda pode fornecer alimento para mais 3 Brasis. Então vamos dar moral a isso. Vamos reunir em torno da mesa, vamos reunir à mesa e comer junto, conversar, nem que seja uma vez por dia, ou no café da manhã, ou na janta. Eu sei que no almoço fica complicado, porque o pessoal está trabalhando. Agora, esse período aí de isolamento era uma grande oportunidade para a gente desenvolver esse hábito. Isso é muito importante. Não é só o que você ingere que faz a tua saúde ficar ok, a qualidade, a diversidade, lembra? Tenta variar, a cor é importante, a textura é importante, mas também o que faz bem a nossa saúde mental é essa comunhão da família, é essa relação com a refeição. Isso é importante, tá? Olha, gente, eu não estou vendo a galera comentando aqui, sugerindo, pondo dúvidas, questionamentos.
Pô, dá essa força, participa aí. Agora que a gente combinou de convidar todo mundo da família aí para assistir, ou pelo menos quem tiver disponível, pô, também dá uma força, tá ok? E não esquece, se a gente, dependendo dos comentários, a gente pode até fazer isso ao vivo, com a participação ao vivo de todo mundo. Aí é aquela famosa live, mas deixa aí no comentário, a gente pode fazer isso. Eu tô pensando, uma live às 3, outra live às 19 horas. Não sei se vai ser possível. Aí daí sugestão de horário, sugestão de temas. Bota aí nos comentários, valeu? Gente, então, todo mundo se alimentando bem, todo mundo junto à mesa, sempre que possível, tá? Agradece o alimento que você tem na sua mesa, agradece viver num país abençoado como o Brasil, que te fornece uma grande variedade de alimentos de qualidade. Dá moral aos alimentos que são nossos e in natura. Lembra das 4 regras, as 4 regras de ouro da boa alimentação. E aí, vocês são nosso futuro, então vamos construir esse país, porque a gente precisa ter fé no país, né? Com responsabilidade e compromisso. Aquele abraço e até o próximo vídeo, ok? Um abração.